Aleluia. Meu Deus. Louvado seja Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo de número 4. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Glória a Deus. Podeis tomar assento nesta noite. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Bom, esta passagem é uma passagem que eu julgo ter sido muito bem escolhida para o tema de uma campanha, para os nossos dias, porque é uma passagem muito atual, apesar da Bíblia ela já ter sido escrita há muitos anos, mas as suas profecias, elas permanecem vivas e elas são atuais. A palavra de Deus é como um manancial de água viva que jorra no deserto, não é verdade? A palavra de Deus, ela não se renova, mas eu acredito que ela é nova. Todos os dias que você lê a palavra de Deus, que você abre a Bíblia Sagrada, você tem contato com o próprio Deus. E ali Ele ministra ao seu coração e Ele palestra contigo. Quem é que lembra da passagem onde diz, no livro do Evangelho de João, quando diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Então, quando você tem contato com este Verbo, quando você tem contato com a palavra, você está tendo contato com Deus. Quando você ama a palavra, você está amando Deus. Quando você acredita na palavra, você está acreditando em Deus. Quando você deposita a sua fé na palavra, você está depositando a sua fé no próprio Deus. E é por isso que nesta noite nós lhe convidamos a poder dar crédito à palavra de Deus, a essas profecias, porque em breve Jesus, Ele estará voltando para poder buscar um povo que se chama pelo seu nome, que esteve disposto durante esse tempo a se humilhar e orar, e buscar a sua face, se convertendo dos seus maus caminhos, sabendo que Ele haveria de perdoar todos os seus pecados e sarar a nossa terra. É esse povo que o Senhor, Ele está observando, e Ele está observando você nessa noite. Quando Jesus, Ele se sacrificou para que nós pudéssemos hoje ter acesso a tudo que nós temos aqui através da sua palavra, no jardim do Getsemane, eu imagino que quando transpirava gotas de sangue, mas mesmo assim dizia para o Pai: Pai, todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Ele enxergou você, Ele enxergou eu. Ele sabia que sem essas profecias, sem o sangue dele, que é um sangue puro e carmesim, nós não seríamos capazes de vencer o mundo. Nós não seríamos capazes de superar o dia a dia. Algumas pessoas costumam dizer que quando nós saímos para trabalhar, quando saímos para passar o nosso dia, nós precisamos matar um leão todos os dias, não é verdade? O leão, ele é um devorador. Mas a palavra de Deus diz no livro de Malaquias que por causa de vós, Ele repreenderia o devorador. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se lá fora existe um leão buscando a quem possa tragar, juntamente conosco está o maior de todos os leões, o leão da tribo de Judá. E Ele está aqui nesta noite, Ele está observando a sua igreja. Quantos podem dar um glória a Deus por causa disso? Louvado seja o nome do Senhor. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. João, ele escreve esta epístola e inicia falando acerca de um novo nascimento no versículo ao qual nós lemos aqui. Porque tudo que é nascido de Deus é um nascimento diferente
do nascimento convencional, não é verdade? E isso parece confuso para algumas pessoas. Até mesmo na Bíblia Sagrada narra-se a história aonde Jesus, passando em um determinado lugar, ele se depara com um homem chamado Nicodemos, aonde Nicodemos olha para ele e começa a questionar a Jesus acerca dos seus ensinamentos, e Jesus olha para Nicodemos e diz assim: aquele que não nascer de novo não poderá entrar no reino de Deus. Meu Deus! E Nicodemos, agora mesmo sendo mestre em Israel, mesmo sendo um homem que era dotado de muito conhecimento, como era todo fariseu, ele olha agora e pergunta: mas como assim nascer de novo? Poderei eu, sendo velho, tornar a entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus olha para ele e fala que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, mas para poder discernir as coisas espirituais, que só podem ser discernidas espiritualmente, é preciso nascer da água e do Espírito Santo de Deus. É preciso aprender com Deus, é preciso mergulhar nas mais águas profundas que Deus nos convida, e Ele está aqui nesta noite dizendo, assim como naquele dia, como Ezequiel, ele media as águas, e Deus falava para que entrasse nas partes mais fundas, Ele está dizendo: venha, e venha conhecer mais, venha se saciar mais, porque Ele é muito mais do que pedimos ou pensamos, porque aquele que beber da água que Ele tem para dar, Ele nunca mais tornará a ter sede, nunca mais. Nunca mais. E Ele falando da água e do Espírito. A primeira coisa que a minha cabeça pensou quando eu li essa primeira parte do versículo foi no batismo bíblico. Quando eu vejo João o Batista, ele batizando no Rio Jordão, aonde obviamente havia águas, muitas águas, e ali ele convidava as pessoas para que viessem ao arrependimento, ao batismo nas águas. Vinha muitos dos saduceus e fariseus, e ele até mesmo chamava de raça de víboras, e lhes perguntava: quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Porque eles diziam: nós temos por pai Abraão. E ele dizia: até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Venham e sejam batizados, mas para o arrependimento dos vossos pecados. Naquela época, o homem ele pecava, e se ele tivesse uma condição financeira, um poder aquisitivo alto, ele achava que poderia comprar o seu perdão. Imagina naquela época, no dia da festa da expiação, aonde eles iam uma vez por ano e ofereciam sacrifícios a Deus, cada um levava aquilo que podia. Eu imagino que quem tinha muito dinheiro levava ali uma quantidade do seu gado e oferecia por expiação do seu pecado. Pegava o seu melhor, ele tinha condição financeira para isso, e levava ali, entregava, para que o sumo sacerdote ele entrasse no lugar santíssimo e intercedesse pela vida dele. Quem sabe também havia um problema, porque a história diz que alguns ofereciam sacrifício de acordo com o seu pecado também. Então imagina que alguns, por vergonha, de repente levavam uma pombinha e oferecia ali, porque pensava: se eu levar um bezerro cevado, as pessoas vão me levar a mão, vão entender que eu estou cheio de pecado. Jesus ele veio para poder acabar com tudo isso. Mas só que a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas muitos dos seus não receberam. Eu louvo a Deus porque a todos quanto creram nele o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. Jesus ele fala para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito
não poderá entrar no reino de Deus. Eu lembro João batizando no Rio Jordão, batizando com águas para o arrependimento. No livro de João, capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte: eu imagino que João, o Batista agora, batizando, ele olha para o lado e ele vê Jesus. A primeira coisa que ele diz, porque ele sabia que aqueles homens estavam ali para poder buscar perdão pelos seus pecados, e traziam sacrifícios, traziam cordeiros, e ele olha e ele diz: este que está vindo ali é ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este homem, ele é muito mais poderoso do que eu, porque eu estou aqui para vos batizar com água para o arrependimento, mas este aqui, ele há de vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. E é isso que Jesus estava tentando ensinar a Nicodemos. Aquele que não nascer da água e do Espírito. Muitas pessoas estão com sua mente travada, ainda não conhecem a Deus a fundo. E é por isso que muitas vezes Deus permite nós passarmos por algumas situações na nossa vida, para que isso venha causar um despertamento dentro de nós. Querido, deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Deus, ele quer te aperfeiçoar. Deus, ele quer te amadurecer. Todas as vezes que você passa por uma crise no seu casamento, e você vence a crise no seu casamento, Deus, ele está te dando autoridade no seu casamento. Todas as vezes que você passa por uma crise financeira, e você consegue passar por aquela crise financeira louvando a Deus, e quando você chega do outro lado e recebe a sua vitória, Deus, ele te dá autoridade sobre as finanças. Quando você passa por um problema de saúde e você vence o problema de saúde, você é curado pela fé, Deus, ele te dá autoridade sobre as enfermidades. Irmãos, eu creio nisso. Deus, ele quer te aperfeiçoar. Deus quer te dar autoridade nesta noite. Ele quer que você entenda isso. Porque todos os dias nós somos levados como ovelhas para o matador, mas em todas as coisas ele nos fez mais que vencedor, porque ele nos amou. Quando nós falamos na arte de amar, Jesus, ele sempre estará um passo à frente de nós. Ele, querido, eu amo a Jesus, mas ele nos amou primeiro. E tudo que acontece na minha e na sua vida, ou acontece amando de Deus, ou acontece por permissão dele, ele está no controle de todas as coisas. Não perca a sua fé. E Nicodemos agora começou a entender que é preciso nascer de novo. Porque quando você nasce de novo, você é revestido daquilo que o Senhor, ele fala acerca do Espírito. Quando nós falamos de revestimento, imagine você em um dia comum, aonde não está tão frio. Você vai se ausentar do seu lar, você coloca às vezes uma camiseta sem manga, e de acordo com a necessidade você coloca uma camiseta com manga. Mas só se estiver frio, há necessidade de você colocar um casaco. Você já está com uma camisa, mas você coloca algo por cima para você se revestir, para você se proteger. Ele estava falando com Nicodemos acerca desse revestimento, acerca de algo que não é algo para nós brincarmos. Eu gosto muito sim de falar em línguas, eu gosto muito de pular em mistério e dar lugar para o Espírito Santo de Deus, mas não é disso que Jesus estava falando. Ele queria que nós viéssemos a nos revestir do seu poder, para que nós pudéssemos estar lá fora, blindados das setas do maligno, e fazer a diferença. Porque andar na contramão do mundo não é fácil. É preciso ter fé, e vale frisar aqui nesta noite que o justo, ele viverá.
aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se nós aprendemos que o que é nascido de Deus é o que vence o mundo, então nós precisamos agora, ao nascer de novo, assim como nascemos, aprender com Ele. Ele é o nosso manual, Ele é a maior referência, Ele é aquilo que nós precisamos nos espelhar. É por isso que Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Jesus, Ele veio aqui e Ele fez. Ele mostrou como é que se faz. E Ele diz: no mundo, eu sei que não será fácil. Eu sei que no mundo tereis aflições, mas eu vos aconselho da seguinte forma: tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe como foi que Jesus venceu o mundo? Ele vence o mundo da maneira a qual ninguém esperava. Ele vence o mundo de um jeito totalmente diferente do que esperavam. Todos esperavam que se levantasse um grande guerreiro como Davi, que soubesse manusear uma espada e que derramasse muito sangue. Talvez esperavam que se levantasse um rei como foi os reis do período interbíblico, um rei que tivesse poder e autoridade para poder vencer todas as batalhas. Mas só que a batalha de Jesus Cristo não era contra a carne nem o sangue, e sim contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Ele veio aqui com a sua estratégia divina. Ele venceu o mundo de maneira diferente. E eu fico maravilhado em ler a Bíblia quando eu vejo a passagem onde diz que Jesus desprezou a afronta. Ele foi afrontado, queridos. Ele foi transpassado. Ele foi escarnecido. Esbofetearam o meu Senhor. Bateram no teu Jesus. O afrontaram. E a Bíblia diz que ele desprezou a afronta. Por quê? Porque ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e igualando-se aos homens. E achado na forma de homem, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas pelo que Deus lhe exaltou soberanamente, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos daqueles que estão no céu, daqueles que estão na terra e também debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Para a glória de Deus, o nosso Pai. Aleluia! Ele desprezou a afronta, querido. Tem noção do que é isso? Um Deus que consegue abominar o pecado e ao mesmo tempo amar o pecador. Consegue dividir e separar as coisas. Pecado é uma coisa, pecado é outra. E Ele amou. É por isso que o seu favor imerecido, Ele foi derramado sobre nós, para que nós tivéssemos uma segunda chance. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Venceu o mundo, agariou para si a autoridade. Ele sabia que a morte, ela sempre teve o propósito de levar para o inferno pecadores, pessoas que deram legalidade para ela entrar, porque a Bíblia diz que através do pecado entrou a morte. Foi isso que nós herdamos do primeiro pecado que aconteceu no jardim do Éden. O homem, ele era eterno.
Mas com o pecado entrou a morte. E nós herdamos isso. Jesus, quando ele despreza a afronta, ele sabia que você precisava ter o direito de viver e reinar juntamente com ele para todo sempre. A Bíblia diz que Jesus, neste período, após ter vencido a cruz do Calvário, após ter desprezado toda a afronta, após ter entregue ao Pai o seu Espírito e dito, consumado está, ele vai até as partes mais baixas e ele pega ali a morte pelo colarinho e pergunta para ela: aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, inferno, o teu aguilhão? Aonde está a tua vitória? Aonde está? Aonde está? Ele venceu na humildade. Ele venceu de um jeito diferente. Às vezes, o teu vizinho, ele chateia você, e você pensa assim: eu vou chatear ele agora também. Se ele colocou o som alto na casa dele, eu vou colocar o som alto na minha casa também. Se ele passou e não me deu bom dia, eu vou passar do lado dele e não vou dar bom dia também. Jesus, ele fazia tudo diferente. Ele desprezava tudo isso. O interesse dele era fazer a diferença em prol da nossa alma. Ele foi bem recepcionado após isso, porque após isso ele vai para o céu. Ele foi assunto aos céus, ele subiu, foi ocultado pelas nuvens. Ele falava com um de seus discípulos e de repente ele começa a subir. E quando ele está subindo, agora os discípulos ficam olhando ele subir. De repente ele começa a ser ocultado pelas nuvens. E quando eles olham para o lado, eles veem um anjo. O anjo pergunta para eles: varões galileus, por que estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vocês vistes subir, em breve ele vai voltar para buscar vocês. Eu imagino o que acontece quando ele some no meio da nuvem. Ele foi bem recepcionado no céu. Ele sobe, ele chega lá em cima. E lá, eu imagino a recepção maravilhosa que ele recebe, assim como ele gosta de receber no culto, na igreja. Porque o culto, ele não é para o homem. O culto, ele é para Deus. E quando ele chega lá em cima, haviam preparado um culto para ele. A Bíblia diz no Salmo de número 24, os anjos que estavam observando, eu imagino, eu estou aqui conjecturando, porque não está assim, eu quero fazer uma exegese agora aqui. Imagina portais celestiais, aquela muralha enorme com guaritas e anjos que observavam lá do lado de fora, vendo aquele grande esplendor de luz chegando. Eles olham para o lado de dentro e eles falam o seguinte: levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque entrará agora o Rei da Glória. Os anjos que estavam do lado de dentro, que tinham a responsabilidade de girar aquela manivela que faz os portões abaixar para que entrasse o Rei da Glória, eles fazem uma pergunta, porque não viam ninguém, e perguntam: quem é este Rei da Glória? O anjo que está lá em cima, imagina dizendo: o Senhor dos Exércitos, poderoso na guerra, poderoso na batalha, é Ele, o Rei da Glória. Levantai o povo. Ele vai entrar. Às vezes a gente está em determinados lugares, evangelista Vitor, onde você vê as pessoas com mais idade. Não estou falando daqui, eu estou falando o que acontece em alguns outros lugares, já aconteceu na minha igreja, onde os mais idosos pensam assim: não, eu não posso fazer aquilo que os jovens fazem. Eu não estou aqui para ficar dando glória a Deus em voz alta, porque eu já tenho uma certa idade. Eu não estou aqui para poder dar lugar para o Espírito Santo, porque eu já sou uma pessoa que tem um certo estado, eu já sou amadurecido.
Às vezes a pessoa pensa, eu já tenho um amadurecimento. Cuidado, para não confundir esse amadurecimento com enferrujamento. O que é enferrujamento? Está enferrujado, alguma coisa aconteceu no meio do tempo que enferrujou, não sei porquê, mas não consegue mais dar glória a Deus, porque tem ferrugem na garganta. Não consegue mais dar aquele pulinho, porque tem ferrugem nas pernas. Não consegue mais jogar a mão para cima para adorar, porque tem ferrugem nos braços. Mas só que o grande oleiro, ele está aqui nesta noite, vai derramar azeite e vai lubrificar a sua junta. Meu Deus! Eu não posso fazer isso porque eu já atingi uma certa idade, filho. Agora já sou amadurecido. Aí ele chega, vai para o céu. E obviamente que ele toma o seu lugar ali. Um lugar que era preparado para ele. Um alto e sublime trono, aonde os serafins te adoram todos os dias, dizendo que ele é santo, 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 santo. É o Senhor dos exércitos. Não descansam nem de dia e nem de noite. Isso está escrito em Apocalipse capítulo de número 4. E ali eu também aprendi que quando João ele tem aquela visão, ele viu algo que fez com que caísse por terra esse pensamento arcaico que nós temos, que é o jovem que tem que dançar, que tem que fazer a coreografia, que tem que fazer determinados tipos de coisa dentro da igreja, porque lá em cima no céu, quem adora a Deus são os velhos, são os anciões, são aqueles que têm cabelos brancos, eles também adoram a Deus e fazem até a coreografia. Sabia disso, Luz? A Bíblia diz que João ele viu aquela cidade santa, adereçada de Deus. Ele viu muitas coisas ali, um rio como de cristal. Ele viu o Cordeiro de Deus assentado no trono, no lugar dele. Mas fora aquele trono, ele viu também mais 24 tronos. E sentados sobre esses 24 tronos, 24 anciões. E sobre a cabeça de cada um desses anciões, uma coroa, ou seja, 24 coroas. Ué, mas lá em cima tem mais de um rei? E quem disse que Jesus é um mero rei? Ele é rei dos reis. É senhor dos senhores. É isso que ele é. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando eles olham agora para o Senhor e vê que os serafins, os anjos estão lhe adorando, lhe chamando de santo, eles agora levantam do seu trono, eles pegam a sua coroa e começam a fazer uma espécie de coreografia. Eles pegam a sua coroa e colocam no chão em reverência e falam: glória ao Cordeiro que venceu. Aí pega de novo aquela coroa e coloca na cabeça e fala: glória ao Cordeiro que venceu. E lá vai os anciões dos velhinhos, coloca a coroa no chão e glória ao Cordeiro que venceu. E pega a coroa e coloca na cabeça e diz: glória ao Cordeiro que venceu. Oh, aleluia! 24 anciões no céu. Nesta noite, Meu Deus! eu não vou inventar desculpa para poder adorar a Deus. Ele venceu. Ele venceu. E nos ensinou como é que nós vamos vencer também. A passagem como nós lemos aqui no início diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É através da fé que nós vamos seguir os passos do Senhor Jesus. É através da fé que nós vamos fazer aquilo que Ele nos delegou para que fizéssemos. O grande autor e consumador da nossa fé, Ele está observando você. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar. Ainda antes que houvesse palavra na sua boca, Ele já sabia de todas as coisas. Quando Ele olha para Jeremias, Ele diz: Jeremias, quando estava no ventre da sua mãe, eu te escolhi e te chamei para ser profeta sobre essas nações. Se vocês não sabem, aqui, sentado nesses bancos aqui,
Existem evangelistas, diáconos, levitas, pessoas que têm um chamado poderoso de Deus, mas é preciso ter fé para colocar em prática, assim como um dia eu fiz. Quem me conhece desde pequeno sabe que eu tenho dificuldade até de conversar com as pessoas. Como é que eu poderia pregar? Tudo isso é ato de fé. Só Jesus poderia fazer isso na minha vida. Através da fé, irmãos. Todos os milagres que Jesus ele opera na Bíblia Sagrada, ele dispensa agora a pessoa com a sua bênção. E ele diz o seguinte: filho, vai em paz. A tua fé te salvou. Ele curou uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Ele disse: mulher, vai em paz, a tua fé te salvou. Aquele homem que tinha o seu criado enfermo, e o criado falou: manda só uma palavra para que o meu servo seja curado. Jesus olha para ele e fala: grande é a tua fé, vai em paz, a tua fé te salvou. Querido, eu gostaria de te dizer nessa noite que através da fé, homens venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças para colocar o exército do seu inimigo. Tudo isso através da fé, porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquilo que se espera. Para aqueles que não sabem, eu gostaria de pelo menos refrescar a memória e dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é preciso que todo aquele que dele se aproxima creia na sua existência e que ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Jesus estava passando em um determinado lugar em Jerusalém, aonde próximo dali havia um tanque conhecido como tanque de Betesda. Aquele que havia 5 alpendres, você conhece a história. Mas o interessante é que quando ele chega ali, havia um homem que há 38 anos estava ali, acamado, não conseguia levantar daquela cama, não conseguia mover as suas pernas. Jesus olha para ele e pergunta para ele: filho, o que é que você está fazendo ali, rapaz? Quanto tempo? E Jesus pergunta: e você está fazendo o que aqui ainda? Ele fala assim: é porque nesses 38 anos não teve ninguém para me ajudar. Nesses 38 anos, toda vez que o anjo vem e toca nas águas, alguém vai e pula primeiro que eu. Toda vez que eu penso que esse ano vai ser o ano da minha vitória, esse ano vai dar tudo certo, esse ano eu vou conseguir a minha bênção, o anjo vem e toca nas águas, ninguém me ajuda. Pelo contrário, as pessoas se lançam na água e saem curadas, e eu estou aqui há 38 anos. Jesus olha para aquele homem e diz o seguinte: filho, eu estou aqui, e eu estou te dizendo, levanta agora, levanta, toma tua cama e anda. Glória a Deus, aleluia. Aquele homem levanta, pega a sua cama, através de um ato de fé, ele acreditou na palavra de Jesus e vai embora. Eu imagino aquele homem indo embora, Jesus dando um tchauzinho e dizendo: vai em paz, a tua fé te salvou. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quantas vezes você esperou que alguém fizesse alguma coisa por você? Quantas vezes você entregou um currículo para uma pessoa na época em que você era um desempregado e falou assim: ó, esse cara aqui, ele é gestor, eu vou entregar o currículo para ele e eu vou fechar na empresa. O cara é patente alta. Gente, isso já aconteceu comigo. Deposita a confiança na horizontal. Aquele homem, ele disse o seguinte: não tem ninguém que me ajuda. Toda vez que o anjo vem, alguém vai lá na minha frente. E
Muitas vezes na nossa vida, as pessoas já estão com tantos problemas que cada um está procurando escapar-se por ti mesmo. Cada um está procurando buscar o seu próprio milagre, porque se eu perguntasse aqui nesta noite quem é que precisa de um milagre, talvez até as cadeiras colocariam os pés para cima e dizer: preciso de um milagre também. Eu gostaria de te dizer algo nesta noite. Quando Davi disse: eu elevo meus olhos para o monte, da onde virá o meu socorro, ele estava dizendo que a tua bênção, ela não vai vir da terra. A sua bênção, o seu milagre, ele não vai vir da horizontal. A sua fé, ela precisa estar apontada para cima. Porque o meu milagre, ele vai vir da vertical. Existem coisas que o homem pode fazer, mas existem outras que só Deus pode fazer. O possível e o impossível para Deus é como se fosse a mesma coisa. Basta ele dizer: haja. Assim como ele disse: haja luz, e houve luz. E quando nós esperamos que a nossa bênção ela vem de cima, ainda existe mais um porém. Quando aquele homem entendeu que as pessoas já não podiam mais fazer nada por ele, ele fala assim: então eu vou esperar um anjo. Eu vou esperar porque vai descer um anjo do céu e o meu milagre vai vir juntamente com ele. Muitas vezes nós esperamos que o sol ele se converta em trevas, a lua se converta em sangue. Nós esperamos que aconteça algum sinal, algum prodígio evidente na terra, para que nós entendamos que é Deus que está nos ajudando, porque senão nós não saímos do lugar. Querido, Deus ele está dizendo nesta noite: levanta a sua cabeça e saia do marasmo quando você estiver lá. Quantas vezes pensei: Senhor, faça com que um anjo desça, aí eu vou entender que é Deus. Nada disso. Jesus ele está dizendo: eu estou aqui. É por isso que o salmista ele diz: Senhor, para onde eu me irei do seu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face, Senhor? Senhor, tu está aqui. Se eu descer ao céu, tu ali estará. Se eu pegar as asas da alva, tu ali estará. Se eu habitar nas profundezas do mar, até ali o Senhor está. E a sua destra há de me sustentar. O Senhor está aqui. Jacó, no momento de dificuldade, cansado, pega uma pedra, põe por cabeceira, deita e tem um sonho. Ele acorda do sonho, ao qual ele viu uma escada que tocava a terra e o céu, anjos que subiam e desciam. E quando ele acorda, ele fala algo óbvio. Ele acorda dizendo: Deus está nesse lugar, eu não sabia. Quando Jó passa por tudo que passou, no final do seu livro ele diz: antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje te vi os meus próprios olhos. É através da própria fé que o Senhor quer que nós venhamos a vencer o mundo, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos podem dar glória a Deus? Glória a Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu sei que o mundo ao qual nós vivemos é um mundo muito turbulento, mas para que eu venha encerrar nesta noite, eu gostaria de te lembrar algo. Esta leve e esta momentânea tribulação que você passa hoje, ela ainda há de produzir em vós um grande efeito de glória. Deus está no controle de todas as coisas. Que a sua fé seja renovada nesta noite, para que você possa entender que nós somos capazes de vencer o mundo. Quem acredita nisso, glorifica o nome do Senhor Jesus. E eu agradeço em nome do Senhor Jesus.